Olá, jovens, vamos à resolução de mais uma questão do Enem de 2023. Trata-se de um circuito elétrico com lâmpadas e resistores conectados a uma fonte de energia. As lâmpadas são idênticas e elas estão, cada uma delas, ligadas em paralelo com um resistor de resistência R. Todas essas informações são fornecidas no enunciado da questão. As lâmpadas são idênticas. Então, o que acontece quando o circuito está conectado à fonte de energia? Uma corrente é solicitada, vamos chamar essa corrente aqui de I. Essa corrente I, quando ela chega no primeiro conjunto em paralelo, ela vai se dividir. Uma porção dela vai passar pela lâmpada e outra pelo resistor. Depois ela junta novamente I1 com IR, formando a mesma corrente, que vai novamente dividir. Uma corrente passando pela lâmpada 2, outra pelo resistor. Vale lembrar que, como as lâmpadas são iguais e os resistores têm a mesma resistência, o I2 vai ter um valor igual ao I1, assim como o IR é igual ao R da associação da primeira lâmpada. Elas voltam a se juntar no outro nó, formando o mesmo valor de corrente, a mesma corrente que estava circulando, que vai novamente dividir em 2, e 3 é igual a I2, que é igual a I1, e R é o mesmo de todos os resistores anteriores, formando novamente, depois que se junta, a mesma corrente I. Como que a gente calcula essa corrente? Essa corrente pode ser calculada pela diferença de potencial estabelecida pela fonte, Vp, dividido pela resistência equivalente desse circuito. A resistência equivalente pode ser dado como a soma das resistências equivalentes de cada conjunto em paralelo. REQ1, que está colocado aqui, é a resistência equivalente da lâmpada 1 com o resistor R. R equivalente 2 é o da lâmpada 2 com o resistor R, e R equivalente 3 da lâmpada 3 com o resistor R. Essas resistências equivalentes, EQ1, EQ2 e EQ3, são todas iguais, já que as lâmpadas são iguais e os resistores também têm mesma resistência. Então, essa é a corrente que está passando. As lâmpadas têm mesmo brilho porque são percorridas por correntes iguais e elas também são idênticas. Mas o que acontece se a lâmpada 1 queimar? O que acontece é que a resistência equivalente 2 modifica. A gente sabe que a associação equivalente, quando você tem dispositivos conectados em paralelo, é tanto menor quanto mais dispositivos ligados em paralelo. Então, quando você tem a lâmpada 2 e o R, o equivalente tem um valor. Quando você tira um deles, a resistência equivalente torna-se maior. Vai ser apenas o R. Ou seja, a resistência equivalente 2, ela aumenta quando a lâmpada 2 deixa de estar conectada, quando ela se queima. Isso faz com que a corrente total diminua. Então, nós vamos ter uma corrente nova e linha que vai ser menor do que a corrente que existia antes. Quando ela dividir, a corrente 1 vai ser menor do que a corrente que existia antes, assim como a corrente R. E linha menor, aqui não tem mais I2, a corrente que passa, então, pela resistência R, agora é toda a corrente linha, que vai passar depois e vai dividir em I3 linha e R linha, parando a corrente linha. E linha é menor do que a corrente I. E I1 linha é menor do que a corrente 1, assim como I3 linha é menor que a corrente I3. Ou seja, as lâmpadas L1 e L3 vão ser percorridas por correntes idênticas, mas menores do que antes, fazendo com que o brilho delas seja menos intenso do que antes. Então, a resposta dessa questão é que os brilhos dessas lâmpadas vão ser menos intensos do que anteriormente. Alternativa correta, o da letra C. Ok, jovens? Então está a resolução de mais uma questão. Um abraço.